A crase é uma acentuação que assinala a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Como dizia Ferreira Goulart, a crase não foi feita para humilhar ninguém. Por isso, hoje, vou dar algumas dicas de como e quando devemos usar a crase. Fique de olho. Para não errar, o primeiro passo é seguir as principais regras da acentuação. Primeira regra, ocorre crase na indicação de horas e dias da semana. Por exemplo, cheguei às 2 horas, sempre viajo às quintas-feiras e estivemos lá às 3h25. Segunda regra, ocorre crase nas expressões adverbiais e prepositivas femininas. Por exemplo, saíram à noite, caminhava às pressas, ando à procura de ajuda, entrou à esquerda. Uma exceção nesse caso é quando as expressões adverbiais femininas são de instrumento. Nesse caso, não devem ser acompanhadas por crase. Por exemplo, a vela, a tinta, a caneta, a faca. Além disso, ocorre crase com pronomes relativos que se referem a nomes femininos. Por exemplo, a rua a qual me referi é esta, ou sua roupa é igual à que comprei. Terceira regra, não ocorre crase antes de masculino. Por exemplo, caminhava a passo largo, falei a respeito do assunto, estava a cavalo. Um dos erros mais comuns é o uso da crase antes do verbo. Pela regra, não ocorre crase antes do verbo. Por exemplo, chegou a falar alto, começa a partir de agora, saiu a dizer besteiras. Outra regra é que não ocorre crase antes de pronomes. Por exemplo, refiro-me a esta pessoa, relatei a ela o ocorrido. Uma exceção nesse caso é que a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. Por exemplo, eu me dedico às minhas obrigações, com ou sem crase. O funcionário dirigiu-se à sua diretora, com ou sem crase também. Outra regra, não ocorre crase antes de nomes de cidade. Por exemplo, cheguei a Curitiba, vou a Belo Horizonte, dirigi-me a Campinas. Mas atenção! Os topônimos, quer dizer nomes de lugar, seguem uma regra específica para a colocação de crase, em função da presença ou ausência de artigo definido. Veja esses exemplos. Ontem fui à Bahia. Ele se dirigiu à Itália. Ontem fui a São Paulo. Ele se dirigiu a Portugal. Nos dois primeiros exemplos, os topônimos Bahia e Itália aceitam artigo. Nos dois outros, não. Há uma forma prática de se saber se os artigos são ou não são aceitos. Basta substituir a frase por outra que peça uma preposição diferente. Exemplos. Ontem voltei da Bahia, ontem voltei de São Paulo. Ele passou pela Itália, ele passou por Portugal. Vamos agora às últimas principais regras de colocação de crase. Não ocorre crase antes de artigo indefinido. Por exemplo, assisti a uma peça excelente, referi-me a umas revistas novas, dedico-me a um livro interessante. Outra regra, não ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas. Exemplos. Estivemos cara a cara, Pedro e Paulo ficaram lado a lado, ficamos face a face com perigo. E agora a última regra, a crase é facultativa antes de nomes próprios femininos. Exemplos. Fiz uma doação a Maria sem crase ou fiz uma doação a Maria com crase. Essas são as principais regras do uso da crase. E lembre-se, um texto bem escrito começa pelo emprego correto da acentuação.